Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios e Fantasmas. Quem fala aqui é Ana Gabi e hoje eu venho trazer um assunto bem complexo. Temos vários assuntos para tratar, mas eu tento fugir um pouco da mesmice do YouTube. Porque vocês acabam vendo diversidades de youtubers falando, mas o assunto é sempre o mesmo, né? Então eu procurei dar uma pesquisada e vim trazer um assunto diferente. Isso não significa que eu não vá continuar fazendo os mesmices, né? Mas se a gente puder estar fugindo, eu, como uma boa aquariana, eu gosto de estar sempre fugindo da mesmice. Hoje eu venho falar de um caso que eu tive pesquisando do primeiro serial killer conhecido no Brasil. No ano de 1927, São Paulo. Vamos falar sobre isso? Toca a vinheta. É uma história muito estranha, mas é uma história pequena, não é muito grande. Mas eu estava aqui pesquisando e achei ela bastante interessante, porque ele é considerado realmente o primeiro serial killer. Mas ele é um primeiro serial killer que consta nesses documentos que eu pesquisei, mas que vocês vão entender por que não consta nas atas, né, da polícia. Vamos lá. José Augusto do Amaral, mais conhecido como Preto Amaral. É assim que ele gostava de ser chamado. Então, nós temos que respeitar isso. Nasceu em Conquista, como eu já disse, em 1871. São Paulo, 2 de julho de 1927. Ele foi considerado o primeiro assassino em série brasileiro. Existiram outros aí que entraram nessa questão de assassino em séries, mas ele é o mais velho. Foi o primeiro. Uau! Foi o primeiro a cometer atrocidades. Ele era filho de escravizados lá no Congo, em Moçambique. E aos 17 anos, através da Lei Áurea, ele foi absolvido. Ele acabou não sendo colocado como escravo, tendo em vista, então, que ele se alistou no Exército Brasileiro. Ele chegou a participar, inclusive, é muito antigo mesmo, né, gente? Ele chegou a participar, inclusive, da Guerra de Canudos. Olha que loucura, né? E ele desertou por diversas vezes em batalhões que serviu, seja no exército, seja na guarda policial, e ele acabou preso por alguns atos hediondos que o mesmo praticava. E o mais estranho ainda dessa história é que ele começou a praticar os atos dele abomináveis que fez ele, né, ser um serial killer aos 55 anos. Foi aí que ele começou realmente a estar praticando esses atos, né? Então, no ano de 1926, aos 55 anos, ele virou um andarilho. Um andarilho na cidade de São Paulo. E tinha o que nós chamamos de subemprego, né? Eu já tive vários desses, tá? É o bico, o famoso bico. A gente faz um biquinho aí para conseguir ter um dinheirinho para sustentar a família. Ele cometeu um suposto primeiro crime. Por que nas pesquisas dele aparece suposto primeiro crime? Porque ele mesmo preso, os crimes continuaram. Mas isso não tirou as provas de que ele havia cometido alguns crimes. Meio louco isso. Bom, ele de um menino de 27 anos. O corpo foi encontrado ali perto do aeroporto do Campo de Marte e após ele estar morto, né? Então ele praticou o que nós chamamos de necrofilia com esse rapaz. Depois desse ataque, supostamente ele cometeu mais 2 crimes iguais, sendo que numa tentativa de esganamento e atentado violento ao pudor,
O outro rapaz, o qual ele tentou, numa briga corporal, conseguiu fugir dele. E rapidamente esse rapaz foi à polícia, prestou queixa e passou toda a forma como a pessoa, vestimenta, hoje naquela época não tinha DNA, essas coisas que existem hoje, né? Eu nem sei se naquela época tinha perícia. Nem sei dizer isso para vocês, mas eu acho que não, acredito que não. Bom, chegando na polícia, fazendo todas, né, passando todas essas informações aos policiais, como já haviam supostamente tido outros crimes similares, a polícia então rapidamente se locomoveu ao local e chegando lá o mesmo já havia fugido, ele já tinha sumido. Mas na busca a polícia acabou achando ele. Ele foi preso, ele foi torturado pela polícia e ele acabou confessando o que consta aqui nas pesquisas, o suposto crime e os supostos atentados e os supostos os quais ele havia praticado. Bom, ele acabou ficando famoso no estado de São Paulo, antes mesmo dele ser preso. Porque os jornais, na época, já estampavam que esses tipos de crime vinham ocorrendo exatamente naquela região, a qual ele atuava sempre. Então, por isso do suposto, mesmo tendo o garoto dito e reconhecido ele como o cara que levou ele para esse local para praticar isso tudo, naquela época se colocou como suposto e assim ficou como suposto. O mais doido é que ele nunca foi julgado. Ele nunca foi julgado porque ele acabou falecendo de tuberculose na prisão. Mas para a polícia, olha que já tem, né, muitos anos isso, eles não deixaram isso dessa forma não. Eles criaram um júri para esse crime, porque foi um crime que não foi julgado, não teve tempo, né, de ser julgado. Ninguém falou mais sobre isso. Ele consta aqui em pesquisas, inclusive eu achei essa pesquisa dele no Museu do Crime em São Paulo. Isso é que me fez achar essa história absurda, né? Essa história, quer dizer, a maldade, como eu sempre digo aqui no meu canal, ela sempre existiu, só que naquela época não tinha celular, não tinha computador e não tinha televisão, né, para estar reportando essas coisas. Enfim, não tinha uma série de coisas, série de recursos, né, vamos assim dizer. Bom, ele foi tão absurdo tudo que ele fez que foi criada até uma peça teatral chamada Os Crimes do Preto Amaral, para contar a história do suposto assassino em série. Por que em série, Ana? Se você faz 2, 3, já passou, né? Um é uma coisa, 2, 3, 4, 5, que foi o caso dele. Por isso que ele estava estampado nos jornais, não o rosto dele, mas o tipo de crime que era feito naquela localidade. Até esse rapaz conseguir fugir e denunciar e reconhecê-lo na delegacia. 85 anos após essas acusações desse crime, que na época chocaram demais, foi realizado um júri simulado no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ali, que fica ali no Largo de São Francisco. E, acreditem, Pedro Preto Amaral foi absolvido por 257 votos a favor da absolução dele e 57 que eram a favor da condenação. Pelo jeito, as leis não mudaram em nada. Até um próximo susto.